você vai ter sempre duas formas de pensar. Uma é como uma fantástica oportunidade, então a gente está em uma crise, as coisas estão acontecendo, oportunidades vão aparecer. Então uma questão é você olhar como uma fantástica oportunidade, e o outro ponto de vista é você enxergar tudo isso como uma terrível ameaça. A forma como você vai enxergar vai afetar diretamente na forma como você vai agir. A gente pensa, a gente sente e a gente age. Então, se você pensa e você consegue enxergar as oportunidades, você consegue ter um sentimento de motivação, de conseguir colocar alguma coisa em prática, de enxergar oportunidades, e aí você age de acordo com as oportunidades que você enxergou. Se você só pensa do lado da terrível ameaça, todo problema externo que acontece, você considera que aquilo é o motivo da sua empresa não estar bem. Então, por exemplo, o governo faz com que minha empresa não vá bem, o imposto que eu pago faz com que minha empresa não vá bem, o concorrente atua de forma desleal e faz com que minha empresa não vá bem. Toda vez que você joga para o externo, você já está falando que você é menor. Então, jogar para você e começar a enxergar as coisas com oportunidade. E entender que você só vai ter resultado, o resultado ele é fruto de uma ação. Então, agora a gente está em um momento que os grupos de WhatsApp, como você falou, estão toda hora com muitas mensagens, fake news, até notícias verdadeiras, né, sobre saúde e tudo mais. Mas se você ficar bitolado em todas essas informações, você vai deixar de lado o principal, que é você, que é o seu negócio. O que você pode fazer diante de tudo isso? Quais as oportunidades que você consegue enxergar? E aí você pensa e você já precisa agir. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Tem muita gente que morre no campo das ideias. Então é hora de pensar, achar oportunidade e agir. Se você não se movimentar, essas oportunidades não vão ser concretizadas. Tá, você tem alguns métodos bem bacanas aí que a House implementa nas empresas, além de mentoria. O que você tem para contar aí um pouco de aceleração de negócio nesse tempo aí? Legal, eu vou até falar eu falo muito na House sobre posicionamento, né? A importância de você se posicionar e de você criar um diferencial. E normalmente, quando você vai fazer um posicionamento mais radical, principalmente um posicionamento que o mercado ainda não conhece, ou um produto que as pessoas ainda não conhecem, ou elas estão familiarizadas com algo mais antigo, a gente precisa chegar com uma linguagem diferente. Então, a aceleração de negócios, ela vem com o intuito de trazer velocidade, né? De fazer com que as empresas entendam que muito mais do que você ter um plano, muito mais do que você traçar daqui a 2, 3, 5, 10 anos, você precisa ganhar velocidade de curto prazo. Você precisa agir de forma diferente. A aceleração é você começar a agir. Então, a gente dá todo o direcionamento para as empresas começarem a agir. Só que tem uma coisa muito importante nesse meio. A gente passa as recomendações. Então, nós trabalhamos em parte estratégica. Quando a gente passa a recomendação, essa ação precisa ser executada. Então, eu falo que é 50-50. A nossa parte da aceleração, para quem quer correr, a gente corre junto. Quem quer caminhar, a gente caminha junto. Agora, se você quiser ficar parado, aí eu falo que a House não é o lugar para você, porque a gente precisa ter movimentação. A minha visão em um mercado extremamente competitivo, que as coisas mudam o tempo inteiro, se você não começar a rodar e andar numa velocidade muito maior, você vai ficando para trás. Porque o concorrente vai fazer isso, ou alguém vai fazer isso antes de você. Então, eu acredito muito nisso. Então, você empreendedor, você tem uma ideia, coloca em prática, começa a executar, não fica no campo das ideias, não fica. Ali você pode ter várias hipóteses, eu vejo muita gente, eu tenho uma ideia de 1 milhão, eu tenho uma ideia milionária, um novo unicórnio, eu inventei o Uber antes do Uber ser criado, eu inventei o WhatsApp antes do WhatsApp ser criado, inventou, mas por que você não executou? Então, a questão está na execução. Eu, como cliente de consultoria, de mentoria, de coaching, a gente... A principal questão as pessoas não esperam que vocês caminhem conosco, que vocês corram conosco. Eles esperam que vocês façam por nós. Nós esperamos que vocês façam. A gente acredita que vocês são a panaceia. Se a gente contratar um consultor, todos os nossos problemas empresariais estarão resolvidos. Não é mais ou menos assim? E até foi parte disso que eu resolvi, antes de abrir a House, né, com esse formato, eu trabalhei no mercado de consultoria de negócios, e o que eu sentia muito é que as empresas entendiam que uma consultoria era uma terceirização de gestão, e é completamente diferente. O meu trabalho hoje, ele serve para me tornar desnecessário na empresa. Então, eu faço questão o nosso trabalho é dividido em 2 pilares, educação, que é o primeiro, então, onde a gente educa, onde a gente mostra o caminho, onde eu falo a forma de pensar. E o segundo braço é mentoria. Então, a gente educa e direciona o caminho.
Só que nesse período a gente está educando, ou seja, o nível, vamos supor que a gente tem esse nível de técnica, nível de estratégia, nível de conhecimento de negócio. O empresário entra aqui. Quando você tem uma consultoria, você está fazendo isso aqui, ó. Eu estou pegando meu conhecimento e injetando aqui. O que acontece? Esse cara consegue executar nesse nível? Consegue. Porque ele ainda não aprendeu aquilo. O que a gente vai fazendo? Vai injetando educação. Então esse cara vai subindo. Esse cara vai subindo. Quando ele está aqui, a gente vai passando as mentorias, as recomendações, a evolução é muito grande, porque eu evoluo e esse cara evolui junto também. Ou ele evolui, a gente evolui, então a gente consegue aumentar o nível. Eu faço muita questão disso, porque quando a empresa entra na house esperando, né, hoje eu deixo isso muito claro, né, você quer o quê? Resultado em 3 meses? Cara, aqui não é o teu lugar. Não é o teu lugar. A gente planeja empresas que vão ter resultados de curto prazo, mas que também no médio e longo elas vão prosperar. A gente vai ter um engrandecimento. Quem estiver atento aí a essa época de reclusão que nós estamos vivendo, a gente vai ter um engrandecimento muito intenso nas questões de negócios virtuais, né? Vai acelerar muito essa situação. Eu falo que a gente está vivendo um mundo offline, que é o online com o offline. Então, essa junção dos dois. Se você está só no offline, meu amigo, você está fora. Se você está só no online também, você está arriscando 100% para um lado. Entenda como você faz para entregar esse offline. Às vezes você influencia pelo online e fecha no físico. Às vezes você entra no online e vende pelo online e entrega no online, como é o caso de pessoas que vendem cursos pela internet, por exemplo. Então existem muitas formas, você só precisa estar em todos os canais. Quanto antes você entra, quanto antes você consegue enxergar as oportunidades, mais chance você vai ter durante esse período. Então aprenda a enxergar a oportunidade e agir, porque senão você pode ter inventado o Uber e não conseguiu executar. Quem chega primeiro bebe água limpa. Com certeza. Para além, você citou a IA, você fala bastante, você está muito presente agora nos canais. Eu fiz um comentário aí do Convention Bureau que o primeiro nome que veio para a live foi a sua participação, mas aí você foi humilde. Você falou assim, ele ajudou tanto a gente, por que não ajudar ele agora? Não, eu não acho que é só isso, eu acho que o valor é assim, o Eric fala o tempo inteiro, o cara sabe muito, é dele que eu preciso, é o Eric que está no ar o tempo inteiro, é dele que eu lembro, é dele que eu sei que eu vou ter sucesso. Então, essa fonte de agregar de alimentos que você põe na cabeça das pessoas é o que agrega ao seu produto, e não só uma questão de solidariedade, né? Eu acho que não, as pessoas procuram você porque você é o cara. Opa, obrigado. Mas, cara, é realmente isso. Porque a pessoa, ela vai entender, ela teve algo, ela teve a oportunidade de conhecer gratuitamente, teve a oportunidade de ter o próprio programa, né? Quando a gente apresentou o programa do Audaz no ano passado, foi muito interessante disso. A gente captou alguns clientes provendo disso. Assisti o programa, achei o programa interessante, eu queria conversar mais sobre isso. Aí depois de conversa você entende quais são as sinergias. E você falou uma questão, Lúcio, que eu achei muito interessante, né? Você falou sobre o behaviorismo, né? Hoje, tudo que a gente tem de marketing digital, de estratégia de negócios, embora às vezes surjam nomes novos, inbound marketing, CAC, FTV, vão surgindo nomes diferentes, siglas diferentes, tudo vem de uma base muito antiga. Só que é uma versão 2.0. Então, o que o empreendedor precisa saber? Ele precisa saber sobre comportamento humano, porque ele vai ter que entender como ele vai falar com o funcionário, como ele vai motivar as pessoas que estão junto com ele, como que ele vai saber quando um parceiro realmente está com ele porque tem sinergia, ou quando o cara está olhando só questões comerciais. Eu falo, sai de um cara que quer ganhar dinheiro em cima de você. E aí uma grande questão que eu vejo, e é você ter coragem de fazer isso, é de muitas vezes você demitir o cliente. Então, você achar que o cliente não tem sinergia, que você não está agregando para ele, muito provavelmente ele não está agregando para você e está em uma relação perde-perde. Então, tenha coragem também de demitir o cliente. Então, entenda sobre o comportamento humano. E aí você tem bases da psicologia muito antigas, tem técnicas novas, mas tudo vai casar. Né? Os gatilhos mentais não é uma coisa nova, né? Agora está difundido, mas é uma coisa que a gente já tem em psicologia há muito tempo. Você precisa entender de finanças, precisa entender de marketing. O que é marketing? Comunicação da empresa com o mercado. O que é o mercado? Pessoas. Então, se você entende sobre pessoas, você entende de marketing. E se você consegue entender o que a sua empresa soluciona e qual é a dor desse cliente, você só vai fazer esse link. E aí as estratégias servem para você fazer esse link. Então, o empreendedor precisa conhecer de muitas áreas
E aí você tem que ter bases em todas, né? Eu vejo muito empreendedor, naquela linha que a gente falou de terceirizar a responsabilidade, terceirizar a gestão. Eu não entendo de finanças, por isso eu contratei a melhor mulher de finanças que tem no Brasil para ela cuidar da minha empresa. Ou contratei a minha prima, ou contratei um colega, não sei o que lá, que trabalhou numa empresa grande que ele entende de finanças. Está errado. Você precisa entender, você não precisa executar aquilo, mas você tem que entender da questão financeira do seu negócio. Se você não sabe, você não é obrigado a saber tudo. Boa parte dos empreendedores não vem da área da gestão. Eu tive, por sorte, eu fiz administração também, fiz engenharia, então eu consegui casar essas duas áreas. Mas para quem vem de uma área, por exemplo, psicologia, ou veio da área de educação física, ou não tem uma formação, entrou empreendendo, que eu acho brilhante. Eu acho que a maior parte dos empreendedores que cresceram muitas vezes nem tem graduação. Então, consiga ver quais são as áreas que você ainda não sabe e vá atrás desse conhecimento. Mas o conhecimento profundo. Não é uma palestra, não é uma live que vai mudar o seu negócio. Você pode ter insights e começar a promover uma mudança, mas empreendedorismo é dia a dia, é constância. Você estava falando no começo que você atua, né, para que a sua empresa dependa cada vez menos de você. Esse é o meu objetivo há uns 5 anos na CRC, mas confesso que no final do ano passado é que eu tirei as minhas procrastinações e os meus, enfim, as coisas as minhas âncoras do caminho. E, cara, quanto mais eu consigo isso, mais eu trabalho. É muito intenso. Eu tenho estudado demais, eu tenho me instruído muito, eu tenho me dedicado muito ao meu pessoal, porque só assim, talvez até num futuro distante, eu consiga ser dispensável, entre aspas, para a minha empresa. E é isso, as pessoas precisam estudar. Não é assim, eu vou contratar alguém que sabe e ponho lá no meu lugar. Não, você tem que entender da sua empresa. A sua empresa é você e você é a sua empresa, né? Até porque, Lúcio, o desafio, uma coisa muito legal de colocar, o desafio da pequena e média empresa, ele é completamente diferente, mas completamente diferente mesmo do desafio da grande empresa. Então, quando uma grande empresa ela contrata uma consultoria, ela normalmente contrata uma consultoria específica para resolver um problema específico. Por quê? Essa empresa já está bem estruturada, e aí nesses processos estruturados vão acontecendo falhas, eles identificam, eu vou chamar um cara externo para corrigir isso, achar, medir, planejar e colocar isso para rodar. Ela vai ter estrutura, ela vai ter todos os departamentos necessários para colocar o que a consultoria pedir, ela vai conseguir executar com muita facilidade em um ponto muito específico. A pequena empresa já é diferente. Ela não tem recursos e todos os departamentos necessários. Se tem todos os departamentos, esses departamentos não têm uma folga muito grande de tempo. Então, ela precisa entender quais são os 20% que vão dar 80% do resultado e ter um aprendizado constante, porque ela vai ter que mudar muito mais rápido e ela vai ter que entender mais qual que é a forma de pensar e qual que são o processo de tomada de decisão dela, né? Como que ela toma melhores decisões, do que como ela faz uma mega estrutura em volta daquilo. Então, nesse momento, para o pequeno e médio empresário, o principal que você deve buscar é educação, né? Aprender cada vez mais sobre as outras áreas. E aí, na educação, você vai sentir a necessidade de ter, às vezes, algum acompanhamento a mais, de uma mentoria ou de um outro profissional específico da área que vai olhar o todo e vai conseguir te guiar, né? Então, você precisa olhar essa empresa do todo, de forma holística, e aí, entendendo quais são os pontos, acertando esse modelo de negócios, aí você vai entrando nas áreas e pontuando em cima das áreas. É super importante a gente afastar, né? O empresário afasta da empresa e olha como se ele estivesse na Lua, olhando o planeta Terra. E aí a empresa está girando em volta dele ali, e ele vai observando o incêndio que ele tem que apagar, o terremoto que está acontecendo, o maremoto que está acontecendo, e vai pontuando as questões. House, por que House? Legal, essa é uma pergunta que eu recebo bastante também, que é um nome um pouco diferente, tem todo um significado. Então, o House, né, primeiro vem do How, que é o que significa como em inglês. Eu acredito que o grande diferencial das empresas, dos negócios, dos profissionais, não é o que você faz, né, Lúcio? Vamos falar, por exemplo, no teu cenário, na parte do direito, da advocacia, tem muitos profissionais que fazem isso. Mas o como você faz,
A atenção que você dá, o formato que você trabalha, o conhecimento que você tem é o que vai diferenciar você no negócio. Então, entendo como. Eu gosto de um exemplo muito interessante, né, que é o exemplo da Nubank, né, que é um banco que surgiu agora e que cresceu muito. Ele continua fazendo a mesma coisa que todos os bancos sempre fizeram. Só que ao invés de ir na agência, você faz digital. Ao invés de você ter que pedir para o gerente aprovação de um limite, você faz isso sozinho. Então, o diferencial das empresas está no como. Então, a gente quer mostrar esse como, quer mostrar esse caminho para as empresas. O Z é um método que eu trabalho internamente, né? Então, eu desenvolvi toda uma metodologia, tem a imersão Z, que ela é toda pautada nessa metodologia, que é a forma que você, alguns pilares para você conseguir fechar o seu negócio, fazer com que você tenha um negócio à margem da crise, né? Que esses altos e baixos vão acontecer sempre, então como você cria um negócio à margem disso. Tem um 7 disfarçado aqui, que é o número da perfeição, né? Que é um corte aqui no Z. E juntando a palavra, né, a pronúncia vem de house, né, de casa, em inglês. Então a gente quer trazer essa abordagem de negócios, mas de uma forma muito mais simples, muito mais leve, uma linguagem que todo mundo entenda. Então eu pego um conteúdo de ponta, então as nossas fontes de conteúdo são Harvard Business Review, a gente tem os grandes pensadores, as grandes empresas, mas a gente adapta tudo isso e traz para o pequeno e médio empresário, para que qualquer pessoa entenda e consiga trazer transformação no seu negócio. Então a gente quer fazer isso com um ambiente acolhedor e que tenha o mínimo possível de burocracia, o mínimo possível de formalidades. A gente quer entregar conteúdo, entregar valor e gerar transformação no negócio. Faz as suas considerações finais aí para a gente, meu amigo. Pessoal, primeiro agradecer a presença de todos vocês. Eu espero realmente que de alguma forma a gente tenha contribuído, tenha gerado algum insight, tenha mudado a forma de pensar. Eu acho que agora é o momento da gente pensar positivo e começar a olhar as oportunidades. A forma como a gente vai enxergar tudo isso vai mudar, né? A forma que a gente vai agir. Então, olhe positivo, enxergue a oportunidade, pense, planeje, tire um tempo para estudar, reveja a sua rotina, você ficando em casa, se você está saudável, se você não está. O que mais te angustia, você precisa tratar em cima disso também. Então, é um momento de reflexão e é um ponto de virada. Nós estamos em uma fantástica oportunidade